Senhores deputados, este Governo e esta maioria PSD-CDS não conseguiram elaborar e aprovar um único orçamento de Estado que não contivesse normas inconstitucionais. Não há memória de uma coisa assim. Neste mandato, foram já 8 os diplomas que o Governo quis impor e que continham normas que foram declaradas inconstitucionais. Em 3 anos, foi esta a catadupa de tentativas de violação da Constituição da República Portuguesa. Os Verdes já têm dito várias vezes que a nossa Constituição constitui um travão a certas loucuras políticas que o Governo procura intensamente impor. Cumpre, por isso, o seu papel de defesa de princípios fundamentais da nossa democracia. Mas o PSD e o CDS continuam grosseiramente a insistir na violação desses princípios constitucionais, como se para eles valesse tudo, como se neste país não tivessem que obedecer a nada nem a ninguém. Já em relação à Troika, em geral, e à União Europeia em particular, o PSD e o CDS manifestam uma obediência cega e uma subserviência desesperante para o país. A sua opção não é servir os interesses dos portugueses e das gentes que estão neste país, mas sim servir os interesses que a Troika dita em nome de um capitalismo absurdo para a humanidade que gera desigualdades inqualificáveis, que salvaguarda as grandes fortunas e os grandes interesses económicos e financeiros e que, em troca, deita na miséria e na pobreza a generalidade de um povo. Tudo isto o PEV tem denunciado vezes sem conta dentro e fora deste Parlamento. Mas, senhoras e senhores deputados, a reação rancorosa que o Governo, o PSD e o CDS têm tido em relação à última declaração de inconstitucionalidade de normas do Orçamento de Estado para 2014 está a tornar-se insuportável. Só para dar alguns exemplos, veio poucos dias depois o Sr. Primeiro-Ministro dizer que os juízes do Tribunal Constitucional tinham que ser melhor escrutinados. Como que dizer que têm que saber ler o que Passos Coelho queria que estivesse na Constituição, mas que não está. Isto é de um total desrespeito, não apenas pelos juízes do Tribunal Constitucional, mas até por todos os juízes e pelo princípio da imparcialidade. A isto não se pode dar outro nome que não a de uma total afronta àquele órgão de soberania. Tratou-se do exercício de não apenas uma tentativa de pressão sem precedentes, mas também daquilo que configura claramente uma tentativa de chantagem perante o Tribunal Constitucional para tentar salvaguardar, inclusivamente, futuros diplomas que o Governo sabe que contêm medidas muito gravosas que transformam cortes anunciados como provisórios em cortes permanentes, tais como a tabela salarial única para a função pública ou a contribuição de solidariedade das reformas, agora com o nome de contribuição de sustentabilidade. Senhoras e senhores deputados do CDS, fica ironicamente com a vossa sigla. A medida que tira direito aos reformados fica com a mesma sigla do partido que se dizia o Partido dos Reformados. Mas, escrutinada, senhoras e senhores deputados, deveria ser esta maioria PSD-CDS que chegou ao poder por via de falsas promessas e que tem desgraçado o país com políticas devastadoras. É a eleição a que se deveriam submeter para que os portugueses pudessem, pela sua voz, ditar o que fazer a este Governo. Entretanto, o Governo lembrou-se de fazer o pedido de aclaração das normas declaradas inconstitucionais, instrumentalizando a Assembleia da República como se esta se tratasse do seu serviço de Correios. Este pedido de clarificação só se deve a um fenómeno. O Tribunal Constitucional decidiu e o Governo não quer cumprir o que foi decidido. Ou seja, o Tribunal disse que o Governo não pode tirar salários e pensões naquilo que queria tirar e o Governo não quer deixar de tirar. Veio depois o Sr. Ministro da Economia dizer
que só há recuperação económica com a clarificação das dúvidas da decisão do Tribunal Constitucional, esquecendo-se de dizer que essa recuperação económica só existirá com a aplicação da decisão do Tribunal Constitucional. Foi o que aconteceu no ano passado com a declaração de inconstitucionalidade do corte do subsídio de férias, cujo pagamento demonstrou ser um fôlego para a economia, ao contrário daquilo que o Governo queria. E porque a saga não para, vem agora a senhora deputada Teresa Leal Coelho falar, e veja bem, senhora deputada, estou a interpretar bem, falar como se o Tratado Constitucional valesse mais do que a Constituição da República Portuguesa. E vem a senhora deputada dizer, veja se estou a interpretar bem, que pensavam os senhores ter escolhido bem os juízes do Tribunal Constitucional e que afinal parece que isso foi uma ilusão. A senhora deputada Teresa Leal Coelho, agora palavras minhas da interpretação que faço daquilo que a senhora e muitos outros senhores e senhores deputados e dirigentes do PSD e do CDS têm dito, é que o Tribunal Constitucional atrapalha e que é preciso acabar com essa audácia. E isto é absolutamente inqualificável numa democracia. O PSD e o CDS falam de tal modo agora que parecem inclusivamente pretender transformar o seu pedido de aclaração sem base legal numa ordem de anulação da decisão do Tribunal Constitucional. É inacreditável. Senhoras e senhores deputados, é preciso que estes desvarios do Governo e da maioria PSD-CDS de ofensa ao Tribunal Constitucional encontrem um fim imediato, porque o que se está claramente a pôr em causa é o regular funcionamento das instituições. E justamente por isso, o Partido Ecologista Os Verdes considera que o Sr. Presidente da República não pode continuar a assistir, impávido e sereno, a esta situação de ameaça do PSD e do CDS ao Tribunal Constitucional e também sobre a Constituição que o Sr. Presidente jurou cumprir e fazer cumprir. À maioria PSD-CDS, apenas dizemos que os senhores não têm legitimidade. Não têm legitimidade para atacar assim o Tribunal Constitucional, não têm legitimidade para ferir assim a Constituição a torto e a direito e, em bom rigor, nem têm já legitimidade política para continuar a governar.